Luz das nações, luz das nações, a luz das nações, a luz das nações, a luz que ilumina, luz das nações, luz das nações. Olá, boa tarde. Cá estamos para mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa e hoje viemos precisamente até às nossas instalações em Benfica, onde está a decorrer um seminário dirigido a pastores, líderes, missionários que, por muita paixão que têm pela obra de Deus, às vezes sentem-se cansados. Foi o que aconteceu com Elias e outros profetas no Antigo Testamento. Por isso é que o tema deste seminário é precisamente Elias e outros, como enfrentar e combater o síndrome do esgotamento ministerial. Então, para saber um pouco mais sobre esta temática, nesta iniciativa organizada pela Assessoria de Missões da Aliança Evangélica Portuguesa, venha daí connosco. O ministério é algo que eu faço. Convidamos um amigo e uma pessoa muito especial, muito capacitada para o assunto, que é o pastor José Bernardo. Ele é um pesquisador, é um conferencista, é um escritor e então ele se disponibilizou para vir a Portugal para ajudar a igreja portuguesa e a liderança portuguesa, então, neste assunto específico do esgotamento ministerial. Nós estamos a falar sobre a síndrome do esgotamento ministerial, que é uma forma de aplicar os conhecimentos da síndrome do esgotamento profissional à questão do ministério. Então, essa é uma síndrome que foi definida em 1974 por um psicanalista, um terapeuta alemão-americano, Herbert Freudenberger, e ele definiu isso como a síndrome de burnout. E aí nós temos procurado entender como é que essa síndrome acontece também dentro do ministério. O meu ministério seria uma expressão correta se a gente entendesse o que é ministério, né? Quando nós começamos a tratar dessa questão de esgotamento, não partimos exatamente do conhecimento mais humano, humanístico para a Bíblia, mas fizemos o caminho contrário. A palavra de Deus é nosso fundamento, então partimos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, e depois achamos no meio científico quem é que concordava com a Bíblia. E ocasionou-se que então saiu muito bem na aproximação entre aquilo que a Bíblia diz na vida de Elias, tomando a vida de Elias como exemplo, e aquilo que a ciência tem descoberto, que se tem trabalhado. Então, aí está a síndrome do esgotamento ministerial. Eu sou um apaixonado também por Elias, como várias figuras na Bíblia, porque ele vivia de momentos de picos. Isso aconteceu com Elias depois do aparente sucesso do Carmelo. Vem aquele momento do deserto em que ele deseja que a vida terminasse ali. Essa é a história de Elias e a história de tantos homens e de tantas mulheres que, tendo bons propósitos e objetivos, acabam depois de um grande pico de cansaço entrar por um vale de desespero ou de depressão. Mas graças a Deus que o anjo, Deus apareceu lá para confortar, e é isso que nos faz ter esperança. Nós falamos de 4 estágios que são aparentemente bastante comuns. Nós estamos falando de um estágio inicial de euforia, quando a pessoa se mete a trabalhar muito e se esforça demais e quer salvar o mundo sozinha. Um segundo momento, que já é um momento de declínio, de aversão, quando a pessoa se satura daquela luta, daquela euforia, daquele trabalho. Então, esse momento de aversão, quando ela já não quer mais tratar do assunto, já não quer mais trabalhar naquele tema. Um momento de isolamento, quando essa pessoa se afasta dos relacionamentos e das pessoas que estão conectadas com aquela ação. E, finalmente, um momento de depressão, quando ela, então, desiste frequentemente da própria vida, dos sonhos e dos ideais também. Por vezes, às vezes, nos sentimos desmotivados, não é? E nos sentimos até subcarregados. Mas não é fácil, realmente, como disse, lidar com pessoas. Podemos até passar por momentos de aflição, até momentos que não sabemos como é que havemos de resolver as coisas. Mas depois, quando vimos realmente os frutos, não é? Da nossa entrega, da nossa ajuda à outra pessoa, isso realmente justifica todas as coisas. Quando fazemos a vontade de Deus, Deus provê o necessário, Deus provê as forças necessárias para nós realizarmos. Estamos a sofrer por algo que o Senhor já sofreu.
algo que está sob controle dele. No mais profundo da crise, Elias sobe ao Monte Horebe, que é também o monte onde Moisés, numa situação muito semelhante, conversou com Deus. E ali ele ouve a instrução de Deus. Ele disse: Elias, o que você vai fazer é isto, isto, isto. Elias vinha, nesse processo de síndrome, tentando fazer muito mais do que Deus havia pedido, tentando ir muito além daquilo que Deus tinha mandado. Mas agora Deus diz: não, você vai fazer isto, você vai ungir esta pessoa e vai fazer esta coisa e aquela coisa, depois aquela coisa. E quando Elias sai dali, ele sai muito mais animado. Como diz o salmista no Salmo 23, diz que a sua vara e o seu cajado me consolam. E para mim a vara e o cajado é a palavra de Deus. Se nós não tivéssemos a palavra na nossa vida, nesses momentos de vale de sombra da morte, talvez ficássemos aí, fizéssemos aí a tenda e quiséssemos ser já enterrados no vale. Mas ainda há pastos verdejantes, ainda há uma mesa, para além disso, usando a metáfora do Salmo 23. E é isso que eu tenho experimentado na minha vida. A grande lição que nós tiramos da vida de Elias e de outros homens como Moisés, como o próprio Jesus, que passaram por momentos de extrema tensão, é esta, é que fazendo a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, não é pesada para nós. Então é preciso humilhar-se como Maria, sentar-se aos pés de Jesus e ouvir qual é a vontade dele para nós e nos atermos àquilo que é a vontade dele, não querendo salvar aí o mundo sozinhos, porque isso não é obra para nós fazermos sós, já foi suficiente para nosso Deus fazer. Por vezes o cansaço e o desânimo persistem, mas vale a pena lembrar estas palavras que estão escritas na Bíblia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Deus que cuidou do profeta Elias e que ainda hoje continua a cuidar de cada um dos seus filhos, homens, mulheres comuns, mas que são especiais. Cada um de nós é de facto especial para o nosso Deus. Ele deseja usar a nossa vida no seu trabalho e fortalecer-nos. Esta foi de resto a palavra de esperança, que foi também partilhada neste seminário, principalmente dirigida a pastores e missionários, numa iniciativa da Assessoria de Missões da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje ficamos por aqui, logo à noite. Estamos ainda consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Então até lá, se Deus quiser.